Bom, hoje eu quero falar sobre a minha experiência de 2 anos sem Instagram. Isso, na verdade, começa em 2016, quando eu tinha Facebook, e eu estava terminando a escola, né, terminando o terceiro ano do ensino médio, e eu passava muito tempo no Facebook, né? Na época eu nem tinha Instagram. E aí eu fiquei refletindo, tipo, cara, isso aqui virou um vício, sabe? Ao ponto de que sempre que eu percebia que eu tinha um tempo livre ou que eu, sei lá, era inconsciente, eu parava de fazer alguma coisa, eu entrava na aba do Facebook, assim, o tempo inteiro. E eu quis fazer esse teste comigo, né? Quanto tempo que eu consigo ficar sem Facebook? E eu lembro da sensação que eu tive quando desativei o Facebook pela primeira vez, que eu ficava abrindo a aba, eu tinha deslogado, né? Tinha desativado minha conta. E eu ficava abrindo inconscientemente. Eu estava fazendo alguma coisa, eu Alt Tab, abria Facebook e aparecia a tela de login, porque eu tinha desconectado. E eu fiquei nessa, assim, os 3 primeiros dias foram horríveis. Parecia que eu era um viciado em uma droga pesada tentando sair daquilo e acabava voltando, assim. E eu lembro a reflexão que isso me deu de tipo assim, cara, o que que eu tô fazendo? Né? Tipo assim, isso aqui tá me consumindo. E é bizarro pensar nisso porque nessa época nem tinha TikTok, não tinha essas funções que existem hoje de ficar scrollando e tudo mais, que toda rede social tem, não tem para onde você fugir. E eu acho que isso reflete bastante, né, na minha decisão de não ter Instagram hoje. Só que acabou que eu uso o YouTube e o YouTube tem short. Não tem muito para onde fugir, né? Mas voltando aqui à história, eu fiquei sem Facebook, nunca mais ativei Facebook de novo. Um tempo depois eu comecei a ter Instagram, porque era uma rede social mais para você se conectar com seus amigos, né? Não tinha muitas essas funções malucas. Naquela época, não era todo mundo que ficava tentando vender coisa online, né? Então era realmente para você se conectar ali. E não tinha nem stories na época, né? E aí começou, né? Começou a ter stories, começou a ter não sei o quê, aí veio o TikTok, começou a ter Reels, e aí veio a pandemia, todo mundo tentando vender coisa o tempo inteiro, né? Aquela época do marketing digital que estava em alta, todo mundo querendo fazer curso. E, cara, eu desativei, aí voltava, desativava, voltava. Porque é meio complicado você ficar sem o contato dos seus amigos também, né? Querendo ou não, depois que você vira adulto, é difícil você ver as pessoas, né? Elas se mudam, elas estão trabalhando, elas têm filhos. E a rede social ela é muito legal nesse sentido de você se conectar com seus amigos. Mas, cara, chegou um ponto que você entra na rede social, você quase não vê nada dos seus amigos, né? Você vê mais anúncios, você vê mais propaganda, ou até mesmo os seus amigos, eles não estão mais ali sendo eles mesmos, né? É sempre aquela coisa, tipo assim, no privado a pessoa, caramba, César, pô, cara, tô mal, né? Tô com depressão, tô tomando remédio, tô passando por isso, isso e isso. Aí no mesmo dia a pessoa vai lá e posta, tipo assim, uma parada muito feliz, muito alegre, tipo assim, curtindo. Sabe? Tipo assim, cara, legal. Eu acredito que a rede social realmente não deva ser um espaço para você se expor assim e falar dos seus problemas, né? Mas era para ser uma parada mais real, né, cara? Eu dei um exemplo extremo aqui, falando de uma pessoa que não tá se sentindo bem, mas isso é para tudo, para coisas superficiais mesmo, para você querer se mostrar. E eu comecei a fazer parte disso. Eu lembro que eu toco violão há muitos anos, né? E eu lembro que chegou no ponto que eu só queria aprender a tocar músicas novas se fosse para pensar em postar nos meus stories. E quando eu comecei a perceber, né, aquele lance que você é ignorante e você não percebe a cagada que você está fazendo até você refletir sobre aquilo. E eu fiquei, cara, que loucura é essa que eu estou fazendo? Eu lembro da sensação de entrar no Cifra Club para aprender uma música nova, sei lá, ou entrar num cover, e eu ficar imaginando a reação das pessoas vendo eu tocar nos stories, né, as pessoas curtindo e comentando, nossa, que música legal, nossa, você toca bem. Tipo assim, cara, que loucura, mano. E meio que inconsciente, assim, né? É uma parada que você não tem muito controle mesmo. Você tá no meio ali, aquilo te suga.
E aí eu saí várias vezes, né, indo e voltando, até que chegou o ponto que eu falei, cara, eu quero realmente sair. Em dezembro de 2023 foi quando eu desativei o Instagram pela última vez e não voltei até hoje. Nesse momento que eu tô gravando é 18 de março de 2026, então tem 2 anos e uns meses, 3 meses, eu acho. Então, como foi a minha experiência durante esse tempo, né? Cara, boa em muitos sentidos. Por exemplo, esse, né? Eu me desintoxiquei um pouco, não fico mais pensando em publicar as coisas, tirar foto para postar, de botar qual música que eu vou escolher, enfim, querer aprender coisas só para publicar, coisas do tipo. Mas um outro ponto também era o ponto dos rios, né? Que é aquela coisa que foi feita para te viciar. E isso eu não consegui fugir, infelizmente. Porque mesmo estando, por exemplo, no meu YouTube, eu no computador, eu tenho um plugin que não aparece os shorts, né? Eles são bloqueados no meu YouTube. Mas mesmo assim, às vezes eu me pego inconscientemente no celular, eu entro assim e não tem como tirar, tá ligado? Parece que te suga mesmo, cara. Nesse sentido eu falei. Mas foi muito bom. Mas... Só que tem uma coisa que me pega e que tem me dado vontade de reativar ultimamente, que é a questão das amizades. Tem amigos que eu perdi o contato, sabe? Tipo assim, infelizmente eu, sei lá, troco de celular, troco de chip, eu fui morar na Argentina, mudei de número, mudei de WhatsApp, e eu acabei perdendo contato de muita gente. Né? Muita gente não tem mais o meu número, eu não tenho mais o número de muitas pessoas, e no meu Instagram eu não tenho nada, porque tá desativado tem 2 anos. E às vezes eu fico tipo, nossa, como é que será que tá tal pessoa? Né? Eu queria muito ter contato com essa pessoa, queria muito ver como é que ela tá. E querendo ou não, os stories e as postagens do Instagram são muito legais nesse sentido, que você sempre está em conexão com aquelas pessoas, né? Eu acho que as redes sociais por si só, elas não são o problema. É como qualquer ferramenta, sabe? Uma faca, é boa ou ruim? Se estiver na mão de um bandido, é uma coisa ruim, porque ele vai usar para assaltar alguém ou para, enfim, fazer algo negativo. Mas a mesma faca na mão de um cozinheiro pode fazer uma comida muito gostosa. Então, o que é bom e ruim? Né? A rede social é uma ferramenta. Ela tem seus lados bons e tem seus lados ruins. Ela não é ruim por si só. Como que a gente encontra esse equilíbrio? Porque ela foi feita para te puxar para o vício, né? O algoritmo ali, a forma que ele funciona, é para que você fique passando mais tempo na rede social. E a gente não tem esse controle. Até uma pessoa que tem o entendimento que aquilo faz mal, que sabe como é que funciona o algoritmo, se ela entrar ali, ela está suscetível a. Tinha um negócio na minha boca. A, a isso, né? A ser sugado ali para aquilo. Então, esse que é o ponto. Eu queria muito que existisse uma rede social nova, que fosse uma parada assim, sem anúncios, só conexão real com seus amigos, sabe? Que você não fica aparecendo gente que queira vender nada, que seja só uma parada leve, igual o YouTube antigo, que as pessoas só gravavam porque queriam compartilhar alguma coisa e não porque já criavam um canal querendo ficar famoso, ganhar dinheiro, sei lá, transformar aquilo em alguma fonte de renda. As coisas eram mais simples na internet. Me sinto um velho falando isso, né? Mas não sei se eu vou reativar. Eu acredito que em algum momento eu reative. Não sei como que eu vou equilibrar isso de alguma forma, porque eu tenho certeza que vou cair no vício de novo. Mesmo que eu não caia da forma que eu era antes, eu acho que estando ali dentro, é muito difícil você, pelo menos, não pegar o celular uma vez por dia para dar uma scrollada, sabe? Os seus amigos te mandam rios, entende?
E aí você vê o que ele te mandou e automaticamente você sente a impulso, o gatilho de você continuar rolando para baixo infinitamente. Então, não sei. A minha experiência no geral sem rede social é boa, como tudo tem seus lados ruins. E é isso, eu não sei se tem mais algo para compartilhar. Só essa vontade de ter uma rede social nova. Eu até entrei no Substack, que é uma rede social de escrita. É muito boa nesse sentido, tem muitas coisas mais legais ali, principalmente se você gosta de escrita, né? Mas também é uma parada que, sei lá, não tem os amigos ali, que é o que eu tô buscando no momento, né? É uma rede social mais para ler coisas. Bom, vamos ver se no futuro alguém lança uma rede social legal. E é isso. Eu acho que o vício, ele sempre vai ficar atrelado a um gatilho que te puxa para aquilo e você entra de novo. Por mais que você tenha passado 10 anos sem usar, tem sempre um gatilho que te puxa ali. E você entra uma vez, aí acaba voltando, mas aí você, nossa, parei. Aí você vai de novo, de novo, de novo, até que chega o ponto que você tá igual você tava antes. Né? E acaba sendo uma válvula de escape. Cara, quanto tempo que a gente perde na rede social, meu amigo? Quanto tempo? Quanto tempo? Cara, se você para pra fazer uma conta matemática, de verdade, e ver quantos dias que você tem de vida, caso você chegue até os 80 anos, e quantas horas que você tem livres, né? Contando o tempo que você trabalha, o tempo que você dorme, o tempo que você come. Claro, essa é uma conta matemática muito. Não é bem assim, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas, cara, você chega na conclusão de que você não tem muito tempo, sabe? O tempo é o nosso bem mais precioso. E eu me sinto envergonhado toda vez que eu passo uma hora scrollando o vídeo. Porque tu parava e pensa, cara, se eu passo uma hora scrollando o vídeo durante 30 dias, eu já perdi aí no mínimo um dia inteiro da minha vida. Cara, um dia. Imagina você perder um dia inteiro da sua vida, parece pouco, mas não é, cara. Um dia é muito importante. E se você ficar uma hora por dia só, né? Geralmente a gente fica muito mais. Eu queria muito ter tido a experiência de viver num mundo sem internet. Eu vivi um pouco da infância, né? Mas é diferente. Agora como adulto, né? Não tive essa oportunidade. Claro que tinha seus lados ruins também. Nem tudo eram flores. A internet ajudou em muita coisa. Mas eu acho que, sei lá, é meio triste, sabe? Você ter seu vício na palma da mão o tempo todo. Você não conseguir se desvincular dele. Eu não posso ficar sem celular. Se eu decidir hoje, eu quero ficar sem celular, eu não posso. Porque eu tenho que ter contato do trabalho, eu tenho que ter os grupos do trabalho, eu tenho que ter o contato com a minha família. É, cara, que bizarro isso, né? Você não consegue estar fora. É quase que uma dependência. Bom, esperemos aí um futuro em que consigamos equilibrar um pouco mais os gatilhos, os vícios com, com a nossa vida e que as redes sociais, que em algum momento exista uma rede social mais legal, que não se perca e se venda para deixar todo mundo viciado, maluco. É isto. Tem também um ponto que é a facebookização das redes sociais, né, cara? Isso é meio louco,
Porque o Instagram, ele era de um jeito. Hoje em dia, como todo mundo meio que migrou do Facebook para o Instagram, cara, começou a ter um monte de publicação bizarra, um monte de coisa louca que você só via no Facebook, né? Sei lá, eu não sei explicar o que que é isso. Mas hoje em dia, quando eu vejo, né, coisas no Instagram, porque querendo ou não, eu não tenho Instagram pessoal, mas eu trabalho com redes sociais, né? Eu tenho que publicar vídeos nas redes sociais das empresas que eu trabalho. E eu acabo vendo uma publicação ou outra assim, cara, que bagulho louco, né? Como que as coisas ficaram doidas assim? Umas publicações que. Um negócio de rage bait, por exemplo. Eu vi uma vez um cara ensinando que para viralizar um vídeo você precisava postar, colocar um comentário negativo e bem maluco, contraditório, e fixar aquele comentário, ou sei lá. Por quê? Porque as pessoas entram no seu vídeo, vem aquele comentário, fala, meu Deus, o que que esse idiota tá falando? E vão lá e ficam comentando, nossa, você é um idiota, você não sabe de nada mesmo. Isso gera engajamento no vídeo e faz com que o seu vídeo seja entregue para mais pessoas que, consequentemente, também vão ver esse comentário e também vão. Cara, que loucura! Sem contar aqueles vídeos que tem uma pessoa falando em cima, ou o vídeo que deveria ser o vídeo em si, em cima, e embaixo tem uma pessoa cortando umas fatias de areia colorida para que você não consiga, para você consiga ficar olhando uma coisa enquanto você vê o vídeo. Cara, que loucura, velho! Que ponto que a gente chegou? Que ponto? Que é isso, cara? Fica rolando lá o videozinho do Minecraft. A última coisa que eu vi é que eles colocam uma pessoa como se estivesse reagindo o vídeo, né? Sei lá, o Brino, uma pessoa famosa, um influencer desses aí, coloca a pessoa ali em cima como se ela estivesse reagindo e embaixo o vídeo. E aí ele fica lá, tipo assim. E não é, né? Óbvio, ele não tá reagindo àquele vídeo. E as pessoas fazem isso para ter mais engajamento. Então virou uma coisa do tipo, a busca implacável pelo engajamento, a busca sem escrúpulos, tá ligado? E tá todo mundo nessa, assim, sei lá, cara. Se você não tá fazendo, você tá sendo usado, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Se você não tá no meio dessa galera fazendo esses vídeos, é muito difícil que pelo menos eles não apareçam pra você. Pode ser que eles estejam aparecendo e você esteja consumindo muito. E aí, e o TikTok? Sei lá, o pessoal fala que o algoritmo dele funciona melhor, né? Ele te entrega coisas que já de acordo com o que você realmente gosta. Isso é um problema que eu vejo também no YouTube, no Instagram, que, cara, umas paradas nada a ver, sabe? Às vezes você não segue nada daquilo e aparece um vídeo daquilo só porque tá com engajamento alto naquele momento. Às vezes você tá no seu Instagram e você segue 1.000 pessoas e não aparece nenhuma postagem das pessoas que você segue. Só coisas que eles querem mostrar pra você. É, tudo muito doido, né? Bom, é isso. Não sei se eu tenho mais nada pra dizer, não. Já bubeciei muito aqui.